Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amados? Aqui é o Pastor Santiago, eu venho aqui nesse sábado, dia 29 de julho de 2023, trazer mais um momento diário com Deus, esse momento de reflexão, esse momento que a gente coloca diante do Senhor no nosso dia, tá? Não esquece de deixar o seu like, seu joinha aí, tá bom? Não esquece de compartilhar também o vídeo com outras pessoas nas redes sociais. Coloca nas redes sociais, vai compartilhando, vai chegando, pedindo licença para entrar na casa de cada um, assim como eu também te peço no dia de hoje, tá? Nesse sábado, já te peço licença para fazer parte desse dia com você, desta manhã, e fazer parte com essa palavra, a qual cada momento do dia você vai lembrar dela e ela vai vir marcar o seu dia. Meus amados, não esquece de se inscrever no canal, para assim que chegar uma palavra já vir de encontro com você. Eu queria falar para vocês também, temos um trabalho que se chama Adote um Missionário, tá? Esse trabalho é um trabalho evangelístico. Quem pode ser um provedor desse trabalho, não deixa de ser não, que é um trabalho que você tem vindo retribuir em uma terra fértil. E essa terra fértil, ela vai dar grandes frutos e você vai colher ele. Então não deixa de ajudar aquele que necessita. Não deixa de olhar ao seu próximo, tá? Porque quando olhamos para o próximo, nós estamos olhando para aquilo que Deus, que Jesus olhou, que Ele olhou a vida. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por amor a nós. Então você que ama a vida, você que ama alguém, e você que sente aquilo que essa pessoa, que nem hoje, um dia chuvoso onde eu estou, e muitas vezes a gente esquece, né? Nós estamos dentro da casa, num lugar guardado, mas é aqueles que estão na rua, e aqueles que necessitam no frio de uma coberta, aqueles que necessitam do alimento, eles têm tido. Então olhe pelas outras pessoas também, não pense somente em você, amém? Meus amados, eu queria trazer uma palavra a qual fala sobre amor. Nós temos tido amor. Primeiramente quero te perguntar, a palavra de Deus fala pra gente amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho conseguido amar a Deus? Eu tenho conseguido ter uma verdade perante a Deus? Não somente falar de amor, mas viver o amor? Será que eu tenho conseguido fazer isso? Eu tenho conseguido amar o meu próximo? Se eu não me amar, se eu não tiver um verdadeiro amor por mim, será que eu consigo amar alguém? Se eu não estou conseguindo amar a mim mesmo, eu já perdi a vontade de me amar, a vontade de muitas vezes ser feliz. Eu queria falar para você, volte a ter a felicidade de olhar para você no espelho e se sentir bem, tá? Volte a ter esse amor a si próprio. Volte, se você muitas vezes está afastado, não consegue mais ter esse amor, como fala, amar a Deus sobre todas as coisas, volte a amar a Deus. Porque hoje o Senhor quer falar contigo nesta palavra. Hoje o Senhor quer falar com você. Então abre o seu coração, deixa Deus entrar e deixa Deus curar todas as suas feridas. Amém? Eu queria falar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém? Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ali o perito responde: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando o homem passou pelo outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou para o outro lado também. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-se para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém, meus amados? Eu queria trazer aqui nesse sábado, nessa manhã, sobre a parábola do bom samaritano, né? A parábola que nos ensina, a qual a palavra de Deus fala que era um perito na lei, né? Um homem a qual conhecia a lei, um homem a qual conhecia a palavra. E ele muitas vezes ele quis o quê? Ele quis ir até Jesus, e ele, por ser um conhecedor da palavra, ele tentou ali o quê? Colocar Jesus no estreito para ver se Jesus conhecia, se era o mesmo mestre. E ele quis demonstrar para Jesus que ele era muito conhecedor, que ele sabia muito. Só que Jesus, amados, Jesus ele não vai discutir. Jesus, no momento que ele trazia uma parábola, como ele traz aqui a parábola do bom samaritano, ele vai trazer um entendimento, e não adiantavam querer estreitar, colocar Jesus no estreito, porque Jesus ele é a própria palavra, Jesus é a vida, Jesus é a cura, é a libertação, Jesus é o milagre. Então quando as pessoas, os fariseus tentavam fazer algo, os estudiosos, Jesus ele tinha a palavra, ele não tinha discussão, mas ele trazia em parábolas de maneira facilitadas, onde todo mundo entendia e onde que as pessoas viam que não adiantava eu conhecer, saber muito da lei, mas não viver ela. Não adiantava eu ter o estudo, ter o entendimento e não ter o amor. Sabe o que o Senhor está falando nesse dia de sábado? Não adianta eu vir pegar a Bíblia para me vir estudar, trazer todo esse conhecimento teológico, se na minha mente, no meu coração não tiver o amor. Porque como foi colocado aqui, Jesus ele pergunta para ele o que é necessário. Jesus ele traz para ele o que é necessário. Jesus fala para ele, né? Porque ele colocou todo o entendimento, tudo que ele sabia. E quando ele fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Jesus falou corretamente: faça isso e viverá. Só que daí o que ele vai fazer? Ele vai justificar novamente, mas ele querendo justificar, perguntou Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus ele responde: um homem descia. O seu próximo é aquele que necessita. O seu próximo é aquele que muitas vezes você vai ver caído e você não vai escolher para poder levantar. É fácil eu querer escolher quem eu conheço, eu escolher quem está precisando dentro da minha casa, da minha família, mas eu escolher aquele que eu não conheço, aquele que eu estou passando num lugar que está caído, e falar do amor de Jesus. É fácil eu falar do amor de Jesus nas 4 paredes. Eu amar aquele que está num rebanho comigo dentro da igreja, aqueles que estão perto, aqueles que estão vivendo a mesma palavra. Mas eu sair da igreja e lá do outro lado abraçar uma pessoa, atravessar a rua, abraçar, falar de Jesus para ela, levar um alimento para ela, levantar ela daquela sarjeta, aí não é muito fácil, né, meus amados? Porque eu vou sair de uma zona de comodismo para fazer algo que muitas vezes isso vai me gerar alguma coisa. Então o que o Senhor está falando? Meu irmão, a gente muitas vezes está hábito a ficar fechado num grupo onde a gente só olha da porta da igreja para dentro, mas o Senhor está falando: vamos começar a olhar um pouco, sair da porta da igreja e olhar lá para fora, porque lá fora quantos estão necessitados, quantos estão precisando, quantos estão caídos, quantos estão precisando de ser levantado. Passou um sacerdote, passou um levita,
profeta, passou pessoas que conhecem, que têm ali a palavra, que vivem a palavra, que tragam a adoração, e só que nenhum deles, eles atravessaram a rua para não deparar com aquele homem caído, aquele homem que foi assaltado, aquele homem aonde as pessoas assaltaram e deixaram ele quase nu, arrancaram a roupa e espancaram. Mas no momento estava passando um samaritano a caminho de Samaria, que ele olhava ali, o que ele fez? Ele levantou este homem, pôs no cavalo, e no momento ele passou ali azeite sobre as feridas, passou vinho sobre ele. Meus amados, o Senhor está falando: não preciso de título para amar, eu não preciso de título para curar, para ajudar. Eu preciso de disposição e amor ao próximo. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso trazer esses mandamentos para a minha vida. Eu não preciso de título para fazer o bem. Eu não preciso de título para poder ajudar alguém. Eu preciso sentir, me comover com aquela pessoa que está passando, comover com aquilo que está acontecendo. Porque quando ele põe no cavalo, ele leva até uma hospedaria. Chega naquela hospedaria, ele chega ali para o dono, ele fala: eu tenho 2 denários, o que passar eu vou voltar e te pagar, mas cuida bem dele. Cuida bem dele, porque o que passar não vou deixar de te pagar. Então, meu irmão, ele se comoveu. Ele se comoveu com essa vida. Você tem se comovido com alguém? O que é necessário? Como colocou aqui, o que é necessário? O que o perito fala? O perito na lei levantou-se para Jesus e colocou a prova e perguntou: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Você quer começar a herdar a vida eterna? Comece a demonstrar o amor. Não adianta na igreja beijar, abraçar, demonstrar o carinho. E lá fora todo mundo para você é invisível. Não adianta eu viver num grupo fechado, num grupo que se sente muito santificado, santo demais, e está esquecendo aqueles que estão lá fora precisando. Volte a resgatar almas, meus amados. Volte a amar. Volte a buscar aqueles que estão necessitando. Volte a resgatar aqueles que precisam, que estão caídos. Aqueles que um dia estiveram na igreja hoje não têm mais força. Aqueles que um dia estiveram aí hoje estão caídos na rua. Hoje estão no mundo. Volte aí atrás buscar essas vidas que elas precisam que alguém dê a mão para levantar. Ela precisa que alguém estenda as mãos e ajude. Se você hoje entrou ao teu coração esta palavra, comece a visualizar, comece a refletir de maneira diferente. Porque hoje o povo está vivendo muito um grupo fechado, se sentindo santo demais e não precisa mais ganhar almas para o reino de Deus. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus mostrou. E essa parábola nos fala: volte a amar verdadeiramente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor amado, Pai querido, entramos na Tua, Pai, presença neste momento de oração, a qual o Senhor nos ensina aqui na parábola do bom samaritano, Senhor. Que ali, Senhor, passava ali um sacerdote, passava um levita, mas muitos não quiseram enxergar aquele homem caído. Senhor, nos ensina neste sábado a enxergar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Muitas vezes nós colocamos no papel de estar precisando mais que aquela pessoa, mas o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é um Deus que nos ajuda, o Senhor é um Deus que muitas vezes coloca pessoas ao nosso caminho para nos provar, para ver onde está o nosso coração, Senhor. Eu te peço, meu Pai, nos ajuda, nos ensina a cada momento, mas que a gente viva isso. Se nós queremos herdar o reino de Deus, Pai, se nós queremos viver, Pai, este reino, viver a vida eterna, Senhor, que nós venhamos aprender conforme as leis que o Senhor coloca sobre nós, que o Senhor venha, Pai, nos ensinar a viver esta lei, e que nós abrimos o nosso coração, que nós não venhamos viver as 4 paredes, mas venhamos buscar, Pai, porque a Tua palavra fala ide, quando fala ide não é parado, é ir, é caminhar, é levar o evangelho a toda e qualquer criatura. Então não é para escolher quem levar, mas é para levar quem estiver no caminho, é para levar o Teu amor, levar o Teu evangelho, a Tua palavra, a Tua pregação, Senhor. Pai, que aquele que pensa que ainda não sabe,
sabe, que é aquele que pensa que não sabe falar, escrever, orar. Senhor, oh Pai, ensina, conduz, Pai. Conduz, Senhor, porque o Senhor quer usar os humildes de coração, porque muitos que não são humildes de coração não estavam olhando mais para lá fora e querem viver só lá dentro, querem buscar, Senhor, a cada momento ser adorado, mas não querem mais adorar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, muda o pensamento, muda este coração, Senhor, que muitas vezes parou, Pai, de crer nas vidas, nas almas de tantas pessoas que foram ingratas, parou, Senhor, de ajudar por muitas decepções que teve com o ser humano, mas que essa pessoa volte a visualizar, porque se o Senhor fosse se decepcionar com o ser humano, o Senhor não iria ter caminhado, Pai, até a cruz, não iria ter o plano da salvação, não iria ser concluído, Pai, ali o plano de cruz. Então, Senhor, mostra-nos, Senhor, nesta hora, mostra-nos ao nosso coração que nós não podemos parar, que nós temos que caminhar rumo ao Evangelho, rumo levando palavras sobre as almas e pregando, Pai, e trazendo e ganhando cada momento almas para o Teu reino, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós somos apenas canal para falarmos, para demonstrarmos o amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, muitas vezes uma atitude sua vai falar mais que 1000 palavras. Não adianta eu vir trazer toda a parte de teologia se eu não viver o amor. Não adianta eu conhecer e não viver. Eu pregar sobre amor e eu nunca ter ganhado uma alma. Eu nunca ter falado de Jesus para uma alma. Eu nunca ter ajudado uma alma. Então reflete. Reflete como você tem levado o seu evangelho. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus amado, querido, eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Um beijo no coração de todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja cada momento sobre a tua casa, viu? Um abraço do pastor Santiago e do nosso amigão Espírito Santo. Um ótimo sábado. Volte a amar. Amém? Fiquem na paz.